Capítulo 39 Força imparável. Haviam muitos andares para passar, Lin Ming não podia se dar ao luxo de perder seu vigor e energia. Ele tinha que chegar ao topo em um único salto e receber o primeiro lugar como recompensa a pílula da medula do dragão dourado carmesim. Ao ver Lin Ming voando em direção a ele, o guerreiro das sombras levantou seu bastão para bloqueá-lo. Mas Lin Ming era muito rápido e antes que o bastão estivesse na sua altura do peito, um punho pesado já tinha o atingido. Peng! O peito do guerreiro das sombras afundou e ele cuspiu um bocado de sangue, antes de cair morto no chão. Lin Ming passou facilmente pelo primeiro andar. Isso era natural, já que a força de Lin Ming superava, e muito, a força dos cultivadores do mesmo nível. No segundo andar, como antes, ainda era um espaço totalmente preto, mas, desta vez, quem estava na frente de Lin Ming era uma besta viciosa. Uma besta viciosa de primeiro nível. Uma besta viciosa de primeiro nível era o mesmo que um artista marcial da terceiro estágio do treinamento corporal. Esta besta era um rinoceronte de um único chifre. A sua força como besta viciosa de primeiro nível era relativamente baixa, ou seja, era tão forte quanto um artista marcial do segundo estágio. Embora sua força fosse comum, devido ao seu couro resistente ele tinha habilidades defensivas superiores. Mesmo que um artista marcial superasse ele em força e cultivo, eles ainda teriam que se esforçar para vencê-lo. Lin Ming tinha que superar vários obstáculos e não queria perder sua energia. Sua mão virou-se, e uma faca de desossar apareceu na sua palma. Na mente de Lin Ming, apareceram os vasos sanguíneos e a estrutura do corpo do rinoceronte de um único chifre, com cada uma das suas fraquezas ficando claras como o dia. A vantagem de Lin Ming era sua familiaridade com as fraquezas de animais viciosos. O rinoceronte de um único chifre rugiu de repente, e correu em sua direção. Embora esta fosse um mundo de ilusão, Lin Ming sentiu o chão vibrar. Uma matriz de ilusões não era a mesma coisa que uma matriz de matança. Em uma matriz de ilusões, as ilusões não tinham o poder de matá-lo, tampouco poderiam fazer com que você sentisse medo. Enquanto você manteve seu coração e sua mente ficasse firme, então a ilusão se quebraria. Mas uma matriz de matança era diferente, ficar parado seria suicídio. Enquanto observava o rinoceronte de um único chifre correr em sua direção, de repente Lin Ming pulou para um lado. Sua postura de pulo era estranha. Seu corpo era paralelo ao chão e um de seus ombros quase tocava o chão. No momento seguinte, o enorme corpo do rinoceronte de um único chifre passou por ele. Lin Ming bateu a mão contra o chão e usou a força do impulso para ir para debaixo do abdômen do animal. Ele ergueu a mão e cortou com a faca. Puff! A faca de desossar atingiu apenas meio pé do centro da coxa da frente do rinoceronte. Este era o ponto exato do lugar mais suave no abdômen do animal e também era onde sua aorta abdominal estava localizada. A faca deslizou como manteiga e cortou a besta. Um fluxo de sangue jorrou como água de um tubo quebrado e o rinoceronte de um único chifre soltou um uivo angustiado. O animal vicioso ferozmente tremeu e depois caiu no chão. Ao ver o sucesso de seu ataque com faca, Lin Ming não conseguiu conter um suspiro enquanto pensava em quão realista era essa matriz mágica. O fantasma do rinoceronte de um único chifre tinha a mesma fraquezas e estrutura corporal de um rinoceronte de um único chifre real. Ele imaginou que talvez a matriz mágica tivesse um espírito animal do rinoceronte de um único chifre selado por dentro, portanto, seu potente realismo. Após o golpe bem-sucedido da faca, Lin Ming se retirou em vez de dar outro corte. Embora, neste momento, matar o rinoceronte de um único chifre não fosse difícil, ele queria poupar energia. Não haveria descanso entre os andares do pagode requintado. A aorta do rinoceronte tinha sido cortada e ele estava perdendo cada vez mais sangue. Seus movimentos começaram a diminuir, mas desta vez Lin Ming esperou por outra oportunidade e cortou com faca novamente.
Houve um som de puff, e a aorta abdominal no outro lado do rinoceronte também foi cortada. Informação nerdestra: a aorta é o nome dado à maior e mais importante artéria do sistema circulatório do corpo. A luta perdeu seu suspense, agora era apenas uma questão de espera. O rinoceronte de um único chifre estava andando enquanto balançava para frente e para trás no limiar da morte, até que involuntariamente ficou quieto. Lin Ming entrou no terceiro andar. Oh! Alguém entrou no terceiro andar. Fora do pagode requintado, vários anciãos viram que as runas e os símbolos no terceiro andar começaram a se iluminar e se mover. O terceiro andar estava sendo ativado, mas eles não sabiam quem era que havia entrado. Deve ser Wang Yanfeng. Ele é o mais forte considerado sua idade. A força de Lin Ming reside no seu coração marcial e na sua força divina inata. Em termos de proezas de combate, a força é apenas uma pequena parte. As técnicas de velocidade, habilidade e luta não são menos importantes que a força. A maioria dos candidatos ainda está presa no primeiro andar. O fato de Wang Yanfeng já ter alcançado o terceiro andar é muito impressionante. Enquanto os anciãos discutiam, outra pessoa chegou ao terceiro andar. Esta pessoa foi apenas 30 respirações mais lentas do que Lin Ming. Este era Wang Yanfeng. Wang Yanfeng e Lin Ming tinham idades semelhantes, e os adversários que lutaram no segundo andar eram os mesmos, ambos eram bestas viciosas de primeiro nível que eram iguais aos cultivadores do ápice do segundo estágio do treinamento corporal. Wang Yanfeng estava no início do terceiro estágio do treinamento corporal. Não só isso, mas sua força de combate excedia aqueles de sua idade. A besta viciosa não era páreo para ele, mas sua pele era áspera e sua carne era grossa e dura. Wang Yanfeng gastou grande parte de sua verdadeira essência para vencê-lo. Não havia descanso no pagode requintado. No terceiro andar, Wang Yanfeng ficou de frente com duas figuras humanoides escuras e sombrias que seguravam duas espadas longas. Esses guerreiros das sombras estavam no início do terceiro estágio do treinamento corporal. Wang Yanfeng apertou os dentes e manteve um comportamento honrado. Ele poderia lidar com esses dois guerreiros, mas ele também tinha que pensar cuidadosamente sobre como usar sua verdadeira essência, de outra forma, passar para o quarto andar se tornaria cada vez mais difícil. Ele tinha que alcançar a vitória o mais rápido possível. Ele começou a girar a verdadeira essência em todo o seu corpo, e preparou a habilidade marcial que era transmitida em sua família, os 9 caminhos da verdade. Neste momento, Lin Ming também enfrentava dois guerreiros das sombras do terceiro estágio no terceiro andar. O terceiro estágio do treinamento corporal era o treinamento das vísceras. Ele não esperava que ele teria que enfrentar algo desse nível apenas no terceiro andar. E haviam dois deles. A dificuldade do quarto e do quinto andar poderia ser imaginada e não era permitido descansar no caminho entre eles. Não era de admirar que o homem de meia idade tivesse dito com tanta confiança que era impossível de passar do quinto andar. Enquanto Lin Ming girou a fórmula do verdadeiro caos primordial, ele também manteve cautelosamente os dois guerreiros das sombras em sua linha de visão. Por enquanto, os dois estavam imóveis. Embora não tivesse gastado muita verdadeira essência, ele ficaria feliz, neste momento, de poder se recuperar um pouco. Mas os dois guerreiros não deram a Lin Ming esta chance. Em um único pulo, ambos chegaram onde ele estava, um atacou da esquerda e o outro atacou da direita, ambos com intenção viciosa de matar. Os dois guerreiros eram incrivelmente rápidos e trabalhavam em equipe. Seus movimentos pareciam estar em harmonia um com o outro como duas metades de um todo. Um guerreiro varreu o chão com sua espada longa. Lin Ming saltou para esquivar do ataque, mas o outro guerreiro aproveitou quando Lin Ming estava se retorcendo no ar e direcionou sua espada para o peito de Lin Ming. Ah! Lin Ming gritou e de repente direcionou seu pé para o pulso do guerreiro. Caixa! O pulso do guerreiro quebrou com um único chute.
No entanto, os guerreiros das sombras não sentiam nenhuma dor. O guerreiro das sombras só sacudiu o pulso e enviou a palma aberta de volta para Lin Ming. Todo o movimento que eles faziam os deixavam de guarda aberta. Esses guerreiros das sombras só podiam atacar, eles não podiam defender ou recuar. Esta era uma forma suicida de luta que desejava que ambos os lados perecessem. Este seria o momento que o antigo Lin Ming teria perecido, mas agora ele tinha uma nova força. Ao ver seu oponente lutar com um estilo tão autodestrutivo, ele girou vigorosamente a fórmula do verdadeiro caos primordial e forçou sua verdadeira essência para frente. Um soco foi atirando para fora que se cruzou com a palma do guerreiro das sombras. Peng! O guerreiro das sombras foi forçado a recuar alguns passos e cuspiu um bocado de sangue. Mas a energia de Lin Ming só crescia. Era fácil forçá-los e ele nem sequer sofreu uma única lesão. Mesmo assim, ele ficou secretamente surpreso. Esses dois guerreiros das sombras podiam não ter sido artistas marciais de primeira linha, mas também não eram fracos. Seu trabalho em equipe e o estilo de luta kamikaze foram realmente complicados e difíceis de lidar. E este era apenas o terceiro andar, ainda havia o quarto e o quinto. Informação nerdestra: kamikaze é um termo em japonês que significa vento de Deus ou vento divino. Os kamikazes eram uma unidade de ataque especial na Segunda Guerra Mundial, conhecidos por realizarem ataques suicidas por aviadores militares do Império Japonês contra navios dos aliados, para destruir o maior número possível de navios de guerra. Embora estivesse surpreso, Lin Ming não parou de se mexer nem por meio segundo. Ele recuou, e enquanto o guerreiro das sombras ferido recuperava a respiração, ele socou diretamente no rosto do guerreiro das sombras. Agora, o outro guerreiro das sombras apressou-se a interceptá-lo. Ele manejou sua espada longa nas mãos e abriu um caminho no chão enquanto corria. Este ataque intencionava cortar Lin Ming pela metade. Ah! Agora é sua vez. Morra! O soco de Lin Ming era apenas uma encenação. De repente, ele se virou com a faca de desossa na mão e fez um corte horizontal na lâmina do guerreiro das sombras. Bum! Faíscas se espalharam por toda parte quando as lâminas se encontraram. Quando a faca encontrou a espada, Lin Ming não foi forçado para trás. Este era um reflexo da sua surpreendente força física. Seja derrotado por mim. Depois que Lin Ming afastou a espada longa, ele bateu no centro do peito do guerreiro das sombras. Peng! Houve um ruído maçante quando as costelas do adversário foram quebradas, atingindo fatalmente o seu coração, o que o fez morrer no local. Depois de derrotar um, o outro já estava ferido e já não era uma ameaça. Lin Ming deu vários chutes nas pernas do último guerreiro das sombras e depois esfaqueou-o com a faca. O terceiro andar, completo. Fora do pagode requintado, os anciãos viram o conjunto mágico do quarto andar se iluminar e ficaram assustados. Meu Deus, o quarto andar, e só levou metade de uma vara de incenso.